Bom dia, talvez boa tarde para você que assiste um pouco mais tarde, ou boa noite para você que chega aí a assistir no período noturno. Que Deus abençoe vocês. Fernanda aqui, começando mais um orvalho, mais uma porção que o Senhor tem para nós, para nos alimentar nessa semana. Nos alegramos porque esse é o dia que o Senhor fez para nós. Nos alegramos porque no Senhor está a nossa força e a nossa confiança. Começamos louvando ao Senhor e declarando que nós vencemos quando nós estamos em fervente oração, né? Quando nós estamos em fervente oração, aí sim tem vitória. Bom dia, Catinha, que Deus abençoe. Amo quando você está aqui conosco. Bom dia, Dani Viana, minha amiga, intercessora, guerreira. Deus abençoe. Elaine, minha amiga querida de tantos anos. Que alegria ter você aqui. Amandinha, minha sobrinha amada. Muito bom ter você aqui também. Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito em nós e através de nós. Então nós vamos neste momento orar, vamos colocar diante do Senhor a nossa semana. Nós nem oramos, né, pelo nosso mês. Deixa eu abaixar aqui um pouco, a irmã tá cantando alto, a irmã Júlia. Nós vamos consagrar ao Senhor a nossa semana. Nós nem oramos, né, pelo nosso mês na semana passada, mas eu orei por vocês. Quando eu terminei a live, eu falei, Senhor, que o nosso mês vem estar debaixo das tuas mãos potentes. Então hoje a gente tem tempo ainda, tá no começo do mês ainda, né? A gente vai apresentar ao Senhor o nosso mês. Nosso propósito está chegando na reta final. Hoje é o como é que fala, gente? 40? Me esqueci. De 41 dias já. Nós estamos 41 dias no projeto de 52, já foi 41. Então a gente já tá chegando aí no finalzinho desse propósito. Eu louvo a Deus porque eu tenho visto tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida de vocês. Tem testemunho já de pessoas que desejavam viver milagres esse ano ainda. Milagres que era impossível, que era improvável. E o Senhor está fazendo. Então eu quero te lembrar que Deus faz. Assim como o Senhor fez na vida delas, fará na nossa. Assim como Ele tem feito na minha, Ele também fará na sua vida. Então, não esmoreça o seu coração. Vamos continuar crendo e confiando que neste ano ainda a gente vai ver o sinal, né? O sinal do Senhor sobre nós, em nome de Jesus. Se você tem ainda algo, né, que você quer viver esse ano. Tem pessoas que estão dizendo pra mim assim, Fê, eu só estou agradecendo. Esse mês eu tirei para agradecer, porque Deus foi tão generoso comigo esse ano que eu não peço mais nada. Então louvado seja Deus por isso. Mas se você ainda quer ver a mão do Senhor esse ano ainda na sua vida, não fique triste, porque ainda dá tempo. Nosso Deus, um dia para ele resolve tudo. Sabe? Quando ele resolve fazer tudo num dia, nosso Deus é esse. Então, continue crendo. Amém? Então vamos orar. Oremos por nós, pela nossa semana. Vamos orar. Eu sei que você já deve ter orado pelo seu mês, mas vamos orar de novo para que o Senhor abençoe nosso mês de dezembro. E oremos umas pelas outras, tá bom? Pai amado, Pai querido, te dou graças por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela tua bondade, pela sua misericórdia. Oh Pai, obrigada porque eu tenho visto a mão do Senhor, eu tenho visto como o Senhor tem sido bom com as minhas irmãs e eu me alegro tanto, Senhor, pela vitória delas. Eu me alegro, Senhor, por cada porta que o Senhor tem aberto. Eu me alegro, Senhor, por cada milagre que o Senhor tem feito. Eu me alegro, Senhor, pelos benefícios do Senhor, porque são muitos benefícios, são muitos os cuidados do Senhor com a vida delas. Eu quero te render glória, Pai. Mas esse momento de oração, o que eu mais quero expressar em gratidão ao Senhor, é porque o Senhor tem nos sustentado até aqui.
Pai querido, não é sobre as bênçãos materiais que nós recebemos, não é sobre ter o pedido atendido de acordo com a nossa necessidade. Eu sei, Senhor, que algumas vezes o nosso coração ele fica triste, porque aquilo que nós colocamos diante do Senhor parece que ainda não foi atendido. Quantas pessoas, Pai, têm listas de petições, tem coisas que elas têm colocado diante de Ti, e parece que isso ainda, Pai, não aconteceu. Mas o maior milagre, Senhor, o nosso maior milagre é o Senhor fazer parte das nossas vidas. O nosso maior milagre é Te conhecer. O nosso maior milagre é a salvação. O nosso maior milagre, Senhor, é ter o Senhor conosco, é o Senhor um dia ter se entregue por nós. Este é o nosso maior milagre. Esta, Senhor, é a nossa maior alegria. E eu quero Te render glórias, graça por isso, Pai. Porque o Senhor tem sido fiel, porque o Senhor tem sido presente, porque o Senhor é o nosso socorro, porque nada tem nos faltado. Eu quero Te louvar, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Neste ano, Pai, que talvez para muitos foi um ano de grandes desafios, um ano de perdas, um ano, Senhor, de decepção, mas Ele não esmoreceu, mas ela não esmoreceu, ela continua de pé, Senhor, e este é o maior milagre. Nós permanecemos de pé e nós Te rendemos glória por isso, nós Te agradecemos por isso e Te pedimos que assim seja, Pai, até que o Senhor venha nos buscar. Eu quero consagrar a Ti, Senhor, esta semana. Ô Senhor, seja conosco, nos dá direção, nos dá estratégia, nos ajuda a vencer a procrastinação, nos reanima, Pai. Aquilo que nós precisamos fazer, que às vezes nós ficamos jogando pra frente, nós ficamos jogando pra depois, nós deixamos pra amanhã, Pai, porque há um desânimo, porque há, Senhor, um descaso no nosso coração em relação a algumas coisas. Tem coisas que nós não fazemos porque nós achamos que não é importante. Tem coisas que o Senhor nos pede e nós deixamos para depois, porque nós achamos que tá tudo bem não fazer agora, mas existem coisas, Pai, que é necessário se levantar e agir. Então, Senhor, nos dá essa prontidão, essa proatividade, que nós possamos nos levantar e resolver, Pai, todas as pendências das nossas vidas. Essa semana que vai ser uma semana de solução de problemas, Senhor, uma semana em que nós venhamos nos levantar, Pai, para resolver aquilo que nós temos deixado para depois, procrastinado, essa pessoa que se sente desanimada, desencorajada, Pai, essa pessoa que se sente, Senhor amado, enfraquecida. Tu és o Deus que dá ânimo, a Tua palavra diz que o Senhor dá ânimo àquele a quem não tem nenhum vigor, ainda que ela esteja sem forças, ainda que ela ache que ela não consegue, que venha sobre ela a força do Senhor, que venha sobre ela uma vitamina do céu, que venha sobre ela o ânimo, Pai, para que ela possa se levantar e agir e avançar, Senhor. Ela precisa avançar, ele precisa avançar, ele precisa dar passos, precisa romper. Nós temos uma temporada, Senhor, de romper. Nós queremos ser queremos ser pessoas, Senhor amado, que ultrapassa, Senhor, os limites. Não queremos ficar presos, Senhor, aos limites da nossa alma, aos limites que o trauma colocou, os limites que o medo colocou. Senhor, olha os limites que a insegurança colocou. Em nome de Jesus, Pai, nós não ficaremos, Senhor amado, à margem do caminho. Não ficaremos, Senhor amado, parados no limite, Senhor, que esses sentimentos contrários colocou, mas nós vamos avançar, Pai, porque o Teu sangue, Pai, tem poder de nos purificar. Ah, Senhor, o pecado que às vezes a pessoa carrega, achando que este pecado, Senhor, a impede de ir avante, porque um dia errou, porque um dia, Senhor, fez errado, porque um dia tomou uma decisão errada e carrega esse peso, achando, Senhor amado, que ela merece agora o castigo, achando que ela não merece uma nova oportunidade, achando que ele não merece uma nova oportunidade. Em nome de Jesus, o Teu sangue tem poder, Pai, para nos purificar, para nos lavar. A Tua palavra diz que pecado confessado é pecado perdoado, e mais do que isso, a Tua palavra nos diz que quando confessamos, o Senhor pega o nosso pecado e joga no mar do esquecimento. Desses pecados o Senhor não se lembra mais. Então toda a culpa, todo o
peso, todo jugo, toda lembrança, Senhor, do passado, que põe limite nessa pessoa, que impede essa pessoa de avançar, porque tá preso a sentimento de culpa, porque tá preso, Senhor amado, a essa dor. Em nome de Jesus, vai andar, vai avançar, porque o Senhor já perdoou. Ajuda, Senhor, essa pessoa a se perdoar, ajuda essa pessoa, Senhor amado, a aceitar as suas fragilidades, a aceitar as suas fraquezas, entendendo, Pai, que se o Senhor não fizer, que se o Senhor não interferir, que se o Senhor não for conosco, não adianta, não há nada que nós possamos fazer, mas o Senhor é bom o tempo todo, o Senhor está conosco, o Senhor é a nossa torre forte, o Senhor é o nosso sustento, do Senhor vem, Pai, a nossa força. Então eu quero te pedir, Pai, nos ajuda a olhar para Ti, nos ajuda a encontrar o socorro, o sustento, a força no Senhor, nos ajuda, Pai amado, a ser sustentado por Ti. Senhor, tira o orgulho do nosso coração. Senhor, às vezes achamos que é na nossa força, que é na força do nosso braço, que é, Senhor amado, com o nosso ânimo, que nós vamos avançar. Muitas vezes nós achamos, Senhor, que nós vamos conseguir se nós fizermos o nosso jeito, mas ajuda-nos a aceitar que a forma do Senhor, ela é perfeita. Ajuda-nos a aceitar, Senhor, que se o Senhor não fizer, que o Senhor não edificar, que se o Senhor não interferir, tudo que nós fizemos será em vão. Pai, que a nossa confiança venha estar no Senhor, que possamos aprender a ter uma confiança extrema, que nós possamos compreender, a se deleitar em Ti, Pai. Este mês, Senhor, que às vezes para muitos é um mês ruim. Muitas pessoas têm impressões ruins, gatilhos emocionais ruins para o mês de dezembro, porque é o mês que mostra a sua insuficiência, porque é o mês que aponta para o seu fracasso, porque é o mês que lembra, Senhor, da desunião da família, porque é o mês que lembra das suas necessidades, porque é o mês que ele não consegue fazer o que deseja, porque é o mês que ela não consegue fazer o que deseja. Mais um ano, Senhor, se passa e ela se vê na mesma situação, mas eu quero te pedir, alegra o coração, que neste ano nós possamos passar o ano com um novo sentimento, com um novo, Senhor, olhar, com uma nova esperança, Senhor. Arranca essa tristeza, tira essa raiz de tristeza, converte em alegria, ajuda a ressignificar, ajuda ele a olhar para a sua própria história e dar um novo significado, ajuda ele a olhar para este mês e dar um novo significado e se alegrar, Pai, se alegrar em Ti, porque Tu és poderoso. O que há de ser impossível para Ti, Senhor? Para Ti nada é impossível. O que pode ser impossível para Ti, Senhor? Para Ti nada é impossível. Então nós continuamos andando, crendo, louvando, adorando e declarando que o Senhor é bom em todo o tempo. Pai amado, muito obrigada. Obrigado pelas minhas irmãs, obrigado por aqueles que estão aqui agora comigo e por aqueles que assistirão posteriormente. Que a porção do Senhor para essa manhã, Pai, venha sobre nós e nos trazer sustento e alimento. E aquilo que há dúvida ainda, que o Senhor possa, através da palavra, responder dúvidas, questionamentos e preencher o nosso coração com a certeza de que o Senhor está conosco. Te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom dia, Mônica, muito bom ter você aqui. Vanessinha, bom dia. Márcia, que alegria. Flavinho, meu sobrinho, bem-vindo sempre. Keia, minha amiga querida, muito bom também ter você aqui. Dando sequência, gente, ao nosso devocional. Estamos aí nessa série, né, dos Salmos. Começamos no Salmo 120, já estamos caminhando para o final. Olha a Ruth aí, a Ruth que tem boas notícias para contar. Ontem tivemos a honra de compartilhar com a igreja. Eu tive a honra, né, de ler o testemunho da Ruth. Que honra, Ruth, que alegria saber e ver o que Deus tem feito na sua vida. Me alegro muito. Nós estamos aí nessa série do Salmo de Peregrinação. E sabe que eu tava agora aqui de manhã pensando, né, em tudo que o Senhor tem feito. E esse Salmo me fez lembrar, né, como deve ser a nossa postura
diante do Senhor em todos os dias das nossas vidas. Você sabe que muitas vezes a gente considera o milagre, né? A gente fala assim, o meu milagre chegou, né? A gente tem esse hábito. Eu preciso contar o testemunho porque o meu milagre chegou. E quando o milagre chega, sim, você deve compartilhar, porque tudo aquilo que nós vivemos é para a glória de Deus. E quando eu compartilho, né, igual a Ruth fez ontem, quando eu compartilho aquilo que Deus fez, eu dou a Ele toda a honra e glória, e também eu encorajo a fé de outras pessoas. Mas o milagre, ele não chega quando efetivamente nós tomamos posse dele. O milagre, ele chega no momento em que nós passamos, ou no momento em que nós enfrentamos a dificuldade. Ali o milagre já chegou. Se você for olhar para a palavra, e nós já falamos sobre essa passagem aqui até algumas vezes, daquela mulher, lembra da mulher que sofria com uma hemorragia, que há 12 anos, né, ela estava ali sofrendo com aquela hemorragia, e ela tinha um fluxo contínuo, e ela já tinha ido todos os médicos, e ela já tinha feito de tudo, e ela não tinha tido sucesso. Foram muitos anos buscando a solução daquele problema. E um dia ela vê Jesus passando e ela decide fazer uma tentativa nova. Ela decide experimentar algo novo. Ela já tinha feito tudo que haviam instruído a ela. Ela já tinha feito tudo que alguém havia sugerido a ela. Mas naquele momento em que ela vê Jesus, ela falou, vejo nele uma oportunidade de cura. E aí ela vai se rastejando e ela toca na orla dos vestidos de Jesus. E naquele momento o Senhor diz assim, alguém me tocou, né? Porque eu vejo, eu sinto que de mim saiu virtude. E aí ela levanta a mão e diz para Jesus que foi ela e o porquê ela havia tocado. E para nós, quando a gente lê esse texto, parece que naquele momento ela foi tocada pelo milagre. Nossa, naquele dia que ela se arrastou ali, o Senhor tocou na vida dela e ela viveu o milagre. Na verdade, aquela mulher, ela começou a viver milagre desde o dia em que aquela enfermidade apoderou do corpo dela. Desde aquele dia, desde o primeiro dia, ela já começou a viver milagre. Porque uma pessoa com um fluxo contínuo, uma hemorragia contínua por tantos anos, né? Se a gente for olhar para a medicina, vai dizer que é improvável essa pessoa resistir. Porque são tantos anos de hemorragia, são tantos anos, né? Você desenvolve quantas coisas, tipo anemia e sei lá, eu não consigo nem descrever quais são as consequências de uma pessoa que tem por tantos anos, continuamente, né, uma hemorragia. Então todos os dias ela provava do milagre de Deus. Todos os dias ela provava do milagre de Deus, porque parecia, talvez o inimigo, né, que lançou aquela enfermidade, ou o inimigo que presenciava ela com aquela enfermidade, poderia estar contando os dias dela. De hoje ela não passa, desse mês ela não resiste, né? Esse ano ela não consegue. E dia após dia aquela mulher, ela era renovada no seu espírito. Eu não sei o que acontecia, mas aquele fluxo contínuo não roubava a vida. A gente sabe que sangue é vida, né? Quando você perde o sangue, você perde a vida. E a impressão que nós temos, né, quando nós lemos, é que ela perdia a vida todos os dias. Mas à medida que de um lado era tirado dela a vida, de outro lado o Senhor colocava a vida sobre ela. E ela resistia mais um dia. E ela resistia mais um dia. E assim ela passou por todos aqueles anos. Até que ela se encontrou com o Mestre. Até que ela se encontrou com Jesus. E Jesus deu um ponto final. Ele diz assim, você não vão mais tirar de você. Sabe, essa enfermidade não vai mais tirar de você a vida. Porque eu estou estancando. Porque eu estou fechando este canal que está te sugando. Eu estou estancando essa forma de extrair de você. O seu corpo está extraindo, né,
ele parou de funcionar da maneira correta, então hoje eu tô resolvendo o problema. Aquele dia que aquela mulher encontrou com Jesus, o problema dela foi resolvido, mas o milagre aconteceu desde o primeiro dia em que ela entrou nesse processo de enfermidade. Então, o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você que não pense que o milagre não chegou. Eu também tenho essa impressão, eu tinha, em nome de Jesus, o Senhor ressignificou a minha mente. A gente fica assim, Senhor, eu tô esperando o teu milagre. Quantas vezes você já orou assim, né? Senhor, eu tô aqui esperando o Senhor fazer, esperando o seu milagre, esperando o Senhor interferir, esperando o Senhor, e o Senhor está fazendo todos os dias. O Senhor está interferindo todos os dias, porque nem era para nós estarmos aqui. Nem era para nós estarmos de pé, nem era para nós estarmos confiando no Senhor, nem éramos para nós estarmos sendo sustentados pela palavra. O inimigo queria ter nos engolido vivo, nós já falamos isso aqui. O inimigo queria ter nos destruído por inteiro. Então, se nós estamos de pé, nós temos motivos para agradecer, porque o Senhor está fazendo. Nós não estamos vendo como o Senhor está colocando as coisas no lugar. Nós não estamos vendo como o Senhor tem nos nutrido. Como aquela mulher, ela não via. Parecia que ela estava na mesma, mas ela não estava na mesma. Porque a medicina já havia desenganado. Talvez alguém tenha falado assim para ela: só te dou mais 1 ano de vida. Eu só te dou mais meses de vida. É impossível viver como você está vivendo. Mas ela continuava vivendo, porque quem a sustentava não era outro, era o Senhor. Porque o Senhor tinha um plano na vida dela. Haveria um dia que aquela hemorragia seria estancada. Haveria o dia que o Senhor colocaria um basta. Então há um dia que o Senhor vai colocar um basta nessa história que extrai a nossa força, que parece que extrai a nossa vida, que parece que nos esmaga. Há um dia determinado por Deus para que Ele coloque um basta. Mas todos os dias tem milagre. Todos os dias Ele está ali fazendo algo novo. Então eu quero te encorajar a orar, pedindo ao Senhor que te ajude a enxergar a mão do Senhor num cenário onde para você ainda é desfavorável. Eu quero te encorajar a falar assim: Senhor, me ajuda a enxergar a tua mão neste contexto. Me ajuda a enxergar a tua mão na minha história. Se você se sente sozinho, desencorajado, achando que o Senhor não está com você, achando que o Senhor não está te guiando, eu quero te encorajar a fazer essa oração. Senhor, eu quero ver as tuas mãos neste contexto, neste cenário, e você vai ver que o Senhor está fazendo, que Ele não vai fazer, né? Às vezes a gente tem esse vício de linguagem: Senhor, eu espero o teu milagre. Ele não vai fazer, Ele já está fazendo, e tem um dia determinado. Deus tem uma agenda na minha mente. Na minha mente o Senhor tem uma agenda. E aí tem um dia lá que está escrito na agenda de Deus. Esse é o dia de eu dar um basta na história do Flávio. Esse é o dia de eu dar um basta na história da Mônica. Um basta nessa história, nesse curso. Ele está andando nessa direção, mas agora eu quero colocar ele numa nova direção. Eu quero estancar essa hemorragia, porque às vezes, eu não sei se você se sente assim, que parece que você tá andando e tudo que você tem é perdas. Tudo que você tem é perdas. Parece que está tirando de você. Parece que vivem, sabe, quanto mais você se esforça, mais você perde. Quanto mais você se esforça, menos você consegue. Mas tem um dia que o Senhor diz: basta. Basta, eu vou estancar isso que está minando as forças, minando a vida, e vou dar uma nova condição. Então, se você crê nisso, eu te encorajo a fazer essa oração. E o que diz aqui no Salmo 127? Diz assim, ó: se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores são em vão. Se o Senhor não colocar as mãos dele, enquanto a nossa história, enquanto nós trabalhamos para construir a nossa história, todo o nosso esforço será em vão. Eu posso trabalhar dia e noite, se o Senhor não se fizer presente, se o Senhor não se fizer presente nessa construção, nesse trabalho, no que eu estou desenvolvendo, tudo será em vão. É assim, vai ser diluído. Vai ser diluído. O meu trabalho, ele se torna inútil.
se o Senhor não for o centro da minha vida, se eu não dar primazia ao Senhor, se eu não colocar o Senhor como prioridade. Eu faço a minha parte sabendo que eu dependo dele para a conclusão dessa obra. Então esse versículo diz assim: eu preciso entender que antes da minha força, antes da minha capacidade humana, antes do meu esforço, antes de eu fazer a minha parte, eu sei que o Senhor está aqui. É o reconhecer a presença do Senhor em todas as coisas. É eu conseguir ver a intervenção divina em todas as coisas. Então o que eu tenho que pensar? Senhor, eu vou fazer tudo o que eu posso. Mas eu sei que antes de eu levantar as minhas mãos neste trabalho, antes de eu me esforçar para fazer isso, para construir isso, o Senhor já começou uma construção. O Senhor já começou a fazer. Antes do meu esforço, o Senhor já estava fazendo. Então não é na força do meu braço, Senhor. É o Senhor que está agindo por mim. Aí o verso continua dizendo: se o Senhor não protege uma cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. Se o Senhor não guarda, não adianta vigia. Você pode colocar os maiores segurança, os mais fortes, um exército poderoso na frente de uma cidade. Se o Senhor não guardar essa cidade, o inimigo entra e saqueia. E o povo de Israel sabia muito bem disso. O povo de Israel entendia muito bem essa realidade que eles estavam cantando. Eles entendiam muito bem, eles sabiam que se o Senhor não os ajudasse a reconstruir aquilo que o inimigo destruiu, eles não teriam força para fazer. Se o Senhor não guardasse a cidade, o inimigo iria entrar e destruir. Vamos colocar, olhando para Neemias, né? Neemias que sai do palácio, vai para Jerusalém reconstruir. Ele olha as cidades queimadas, os muros destruídos. Ele olha aquela destruição e fala: Senhor, se o Senhor não fizer, se o Senhor não interferir aqui, nós não teremos capacidade de ir até o fim. Sim, Senhor, nós pegaremos a espada, nós pegaremos as ferramentas para a construção, mas se o Senhor não fizer, se o Senhor não estiver conosco, será inútil o nosso trabalho. O inimigo estava toda hora cercando, impedindo, gente. O inimigo, quando o povo voltou do exílio, e eu falei isso para vocês na sexta, eu acho. Quando o povo volta do cativeiro, que foi o Salmo 126, né? Que o povo muito feliz porque eles voltavam do cativeiro, estavam como os que sonhavam, porque o rei Ciro havia dado a eles a liberdade, né? A liberdade. Olha quem tá aqui, saudade de você, minha amiga. Tudo bem com você? Muito bom, viu, ter você aqui. Faz tempo que eu não a encontrava aqui nas lives, seja bem-vinda de volta. Quando o rei Ciro assina o decreto que o povo, os judeus estavam livres, o povo sai muito feliz, mas quando eles chegam na sua cidade, ela está tomada já por estrangeiros. E eles têm dificuldade de reconstruir, eles têm dificuldade de começar as suas vidas, eles têm dificuldade de retomar a construção do templo do Senhor, eles têm dificuldades, né? As dificuldades, eles vão surgindo. E aí eles entendiam que se o Senhor não estivesse com eles, se o Senhor não nos ajudasse a construir, eles não iriam conseguir. Aí eles olham e vê o inimigo cercando, o inimigo tentando destruí-los. Eles falam assim: Senhor, nós podemos colocar, igual a Neemias que fala isso, né? Era uma mão na enxada e outra na espada, né? Uma mão na pá e a outra na enxada. Então, na espada e a outra na ferramenta de construção. Então, uma mão, imagina, gente, uma mão eles estavam na espada e a outra eles estavam ali, na colher de pedreiro. Lembra a colher de pedreiro? Tentando reconstruir os muros. E eles sabiam que ainda que eles estivessem se cercando de cuidados, ainda que eles estivessem com vigia na porta, ainda que eles estivessem cercado de cuidados, quem protegia Jerusalém era o Senhor. Quem protegia a vida deles era o Senhor. Então eles declaram isso: se o Senhor não protege uma cidade, em vão vigia o sentinela. E aí ele continua dizendo: é inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até a tarde, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto dormem.
E eles falam assim, não adianta a gente se matar de trabalhar. Não vai adiantar a gente achar que é na força do nosso braço. Não adianta a gente falar assim, é na hora extra que eu vou conseguir aquilo que eu desejo. Não, é inútil a gente se descabelar e não dormir, porque tem pessoas que não dormem pensando no dia de amanhã, né? Pensando o que vai acontecer, pensando como vai fazer, pensando o que será. Não dorme, a ansiedade toma conta. E aí o salmista diz, é inútil. Algumas pessoas atribuem esse salmo, né, os estudiosos, atribuem esse salmo a Salomão, né? Salomão, enquanto ele construía o templo do Senhor, e ele precisava de muitos recursos, ele precisava de muita estrutura, ele precisava de sabedoria, de condição para fazer. E todo mundo sabe que quando você está construindo algo, quando você está colocando as suas mãos sobre algo, aquilo ocupa muito tempo na sua vida. Aquilo ocupa, a sua mente ela é tomada por aquele pensamento. Quando você se prontificou a fazer algo, quando a gente se prontifica a fazer algo, e aquilo é de nossa responsabilidade, aquilo acompanha a nossa mente de noite, não é assim? Você vai dormir e você fica pensando, mas faltou aquilo, mas eu não fiz aquilo outro, mas eu deveria ter feito assim, e você não consegue descansar. Quando você está reconstruindo, você não consegue descansar, porque a sua mente, de dia e de noite, ela fica focada naquilo. Mas aí o salmista veio e diz assim, se o Senhor não fizer, não, é inútil eu colocar tanto esforço, é inútil eu passar a madrugada pensando, porque o Senhor dá os seus enquanto Ele dorme, enquanto eu descanso, enquanto eu coloco a minha confiança no Senhor, porque o descansar é isso, né? Tem um monte de coisa para fazer, e eu falo assim, olha Senhor, eu vou descansar aqui, porque eu sei que o Senhor está cuidando, porque eu sei que o Senhor está interferindo, então eu quero liberar para a sua vida a paz que excede o entendimento humano. É normal eu descansar quando está no meio de um caos? É normal eu dormir quando as coisas estão muito severas? Não! Humano, é normal eu ficar preocupado. Humanamente falando, é normal eu perder noite de sono. Mas o salmista está dizendo que é inútil tudo isso, porque o Senhor dá os seus enquanto dorme. Então eu quero ministrar paz ao seu coração. Eu quero ministrar a paz que excede. Gente, o que excede? O que é a paz que excede o entendimento? O normal, a lógica, é eu não dormir, é eu me preocupar, é eu fazer da força do meu braço, é eu tentar, é eu me descabelar, é eu me desesperar. Esse é o normal. Esse é o normal. Isso é o humano. Mas aí o que a palavra diz? Que a paz que o Senhor nos dá, ela ultrapassa o que é humano. Ela é para além do que aquilo que eu sou capaz de lidar. Como que eu vou lidar? Eu, Fernanda, Elisete Fernanda, como que eu vou lidar com as coisas? Com mau humor, sem falar, nervosa, irritada. Essa é a forma que eu respondo as coisas. Essa é a parte humana. Mas aí a palavra diz assim, que quando você se abre para receber a paz, ela vem e transborda dentro de você. E ela... Por ela vir e transbordar, o que era humano não tem mais poder de se manifestar. O que é normal já não tem mais poder de manifestar, porque o Senhor ocupou esse espaço. O que era para eu me desestabilizar não tem mais, eu não vou mais agir assim, porque o Senhor mudou a minha forma de resposta, o Senhor mudou o meu jeito de lidar com as coisas, porque a paz ela veio sobre mim. E eu quero te dizer uma coisa que me veio essa semana, né? Existem momentos que nós recusamos a ser consolados. Nós estamos tão acostumados a lidar com as coisas desse jeito. Nós estamos tão viciados, né? Nossas emoções são tão viciadas que quando um problema vem, você se sente até culpado de não se preocupar. Você precisa se preocupar. Você já está viciado nesse seu modo de comportamento. Então você se recusa
Às vezes, gente, isso é sério. O Senhor, Ele ministrou muito forte ao meu coração essa semana. O recusar o consolo do Senhor. Porque não, é assim que eu me comporto quando eu estou em dias difíceis. É assim que eu respondo quando eu estou passando por situações. Então é como se eu tivesse condicionada a sempre ter o mesmo comportamento. Mas o Senhor está nos chamando para uma reforma. O Senhor está nos chamando para uma reconstrução. E a reconstrução não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então aceite ser consolado. Aceite mudar o seu comportamento. Se o Senhor está dizendo que Ele dá os seus enquanto dorme, então durma. Mas eu sempre fiquei acordada, mas agora a ordem do Senhor é para você, é para dormir. A ordem do Senhor para você é para ter paz. Mas eu sempre me preocupei, eu sou assim. Você era assim, mas agora o Senhor está te chamando para uma nova postura, uma nova forma de agir, um novo comportamento, um novo jeito de ser. Você entende? O Senhor nos chama para um novo jeito de ser. Ele quer moldar caráter, Ele quer mudar comportamento, Ele quer mudar atitude. Eu preciso permitir que Ele entre e transforme a minha vida. Eu tenho que permitir que Ele entre e mude a minha forma. Gente, não dá pra gente sempre responder das mesmas formas. Se você olha um problema repetindo na sua vida, você tem que mudar o seu comportamento sobre esse problema. Se surgir uma forma, um desafio novo, um problema novo, e antes você sempre gritava, ficava virado, agora você vai dar uma nova resposta. Por que uma nova resposta? Porque o Senhor está dizendo que se Ele não fizer na sua vida, você pode colocar todo o seu empenho, que você não vai sair do lugar. Então, se eu dependo exclusivamente de Deus, como que eu vou atravessar? Como os judeus atravessavam as situações? Como eles faziam enquanto iam para o templo? Louvando a Deus. Não se derruba a muralha de outra maneira senão louvando a Deus, reconhecendo o poder, a soberania. Ele está no trono, gente. Eu tô aqui, ó, e Deus está bem acima de mim. É Ele que comanda. Então eu preciso desenvolver uma dependência, né, extrema. Foi essa palavra que eu recebi de uma pessoa. Dependência extrema. Você sabe o que é dependência extrema? Eu não vou me mover, mesmo que eu esteja diante do vale da sombra da morte. Tudo bem que no vale da sombra da morte ninguém tem poder para se mover mesmo. Mas assim, o que eu quero dizer pode estar assim, ó, eu vou continuar confiando. Porque eu escolhi, gente, confiança, fé é escolha. Você entende? É escolha, não é sentimento. Nós trabalhamos com sentimento. Eu não estou sentindo mais. A gente sempre vai sentir de se destruir. Esse é o nosso sentimento. Se eu for ser levada pelo que eu sinto, eu vou direto pro inferno. Não é sentimento, é decisão. Eu escolho. Eu escolho acreditar que o Senhor está construindo, que o Senhor está guardando, que o Senhor está fazendo. Eu escolho. Eu decido, a partir de agora eu não coloco mais as minhas mãos aonde não cabem, onde as minhas mãos não conseguem ocupar, porque as nossas mãos são pequenas demais. Sabe, o lugar que cabe a mão do Senhor, quando a nossa mão entra, fica um espaço muito grande, fica um vazio, uma lacuna muito grande. Então nós não vamos tentar resolver aquilo que só o Senhor pode resolver. Se o Senhor não construir, se o Senhor não guardar, se o Senhor não fizer, tudo é em vão. E aí ele finaliza dizendo, liberando uma palavra para você que é mãe, para você que é pai e que está preocupado com seus filhos, né? Eu acredito que para uma mãe e um pai, o que ocupa mais o seu coração é o futuro deles, é o que será, aonde está, Senhor, né? Adolescentes, imagina. Às vezes casado também dá trabalho. E o Senhor libera uma palavra para o seu coração, que é mãe e que é pai. E Ele diz assim, ó, os filhos são presentes do Senhor. Uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é o que tem uma aljava cheia delas. Não será envergonhado quando entrar seus inimigos à porta da cidade. O Senhor está dizendo que os seus filhos são presentes do Senhor. O Senhor está dizendo que os seus filhos são serão como flechas na mão do guerreiro.
Você está preocupado, você está angustiado. O que será deles? O que será dos meus filhos? Senhor, olha, e de repente o que ocupa a sua mente, sempre há um momento da nossa vida que algo ocupa muito mais o nosso coração, né? E eu sempre, nas minhas orações, eu falo, Senhor, isso aqui está ocupando muito a minha mente. Isso aqui está ocupando muito a minha mente. Senhor, eu quero tirar daqui e colocar diante do Senhor. Se os seus filhos é o que ocupa muito a sua mente, eu quero liberar essa palavra do Senhor sobre a sua vida. Os seus filhos são presentes do Senhor. Os seus filhos prosperarão, eles darão certo, mas confia os seus filhos nas mãos do Senhor. A sua educação, você pode bater, você pode fazer o que você quiser. Você pode castigar, você pode prender dentro de casa, você pode fazer o que você quiser. Se o Senhor não guardar, tudo o que você fizer será em vão. Então, ao invés de você desgastar os seus dias tentando agir na força do seu braço, confia no Senhor. Entrega cada um deles nas mãos do Senhor. Senhor, não sou eu mais que cuido, é o Senhor que vai cuidar. E eu me apego nessa palavra. Eles são flechas na mão do guerreiro. Eles não vão se perder. Eles estarão na sua casa. Eles te servirão. Eles cumprirão o chamado a qual o Senhor os designou. Quando o Senhor nos criou, Ele pensou em algo. É a coisa mais linda você lembrar, você acreditar nisso. Quando o Senhor, Ele te criou, Ele pensou em algo. O Senhor, Ele pensou em um projeto. Olha que coisa linda. Quando o Senhor te formou, Ele pensou em um projeto. Ele pensou em algo. Eu vou enviar o meu filho. Oh, Dani, que alegria, meu amigo. Meu sobrinho querido. Te amo, Dani. Você é uma bênção, viu? Te amo muito. Quando o Senhor te criou, Dani, o Senhor te criou e Ele pensou num projeto para você. O Senhor, Ele pensou numa história para você. E a história que o Senhor pensou, ela vai se cumprir à medida que você disser sim, Senhor, pode fazer. E os pensamentos de Deus para nós, gente, eles são os melhores. Eles são os melhores. Os pensamentos do Senhor para nós, eles são os melhores. Então, se permita viver aquilo que Deus, Ele escreveu para você. O Senhor, quando criou cada um dos seus filhos, Ele criou uma história para os seus filhos. Ele criou ali uma história. Então acredite que o Senhor, Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Que o Salmo 127 alimente seu coração e arranque, a palavra ela tem poder. Então que essa palavra arranque a ansiedade do seu coração. Arranque a tristeza do seu coração. E te ajude a olhar para Ele, sabendo que dele vem a sua esperança. Se o Senhor não fizer, meus irmãos e minhas irmãs, em vão faremos nós. Se o Senhor não interferir, em vão será a nossa intervenção. Então, em nome de Jesus, receba essa palavra. Seja alimentado por ela e revigorado o seu espírito. Que toda a ansiedade, tudo aquilo que tem roubado, toda a força do seu braço, o orgulho, a soberba, a gente acha que é a gente que vai resolver. É o Senhor que vai fazer. Entrega, devolva, né, o trono do Senhor. Ele tem um trono na sua vida, tem uma cadeira na sua vida que pertence ao Senhor. Saia dela e entregue ao Senhor. Tu és o Deus da minha vida, tu és soberano na minha vida. E eu entrego toda a minha confiança no Senhor. E eu sei que o Senhor pode reger. Sabe o que é reger? Conduzir. É o Senhor que vai conduzir os meus dias. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Deus abençoe, um beijo, estou muito feliz por cada um de vocês que participaram, pastor Sérgio, Vanessinha que entrou aqui depois, Dani, glória a Deus pela vida de vocês, muito obrigada, um beijo, amo vocês, Deus abençoe, uma semana de vitória em nome de Jesus, amém? Amanhã a gente volta às 7h01, tchau, e ó, o Senhor é a nossa prioridade, tá bom? Prioriza o Senhor e as demais coisas o serão, repete comigo, acrescentadas. Glória a Deus. Amo vocês.